Às vezes, ela chega sem pedir licença, uma música, um cheiro, um silêncio mais demorado e, de repente, a saudade. Não aquela saudade leve que aquece o coração com lembranças boas, mas aquela que dói, que pesa no peito como se o tempo tivesse parado exatamente no momento em que perdemos algo ou alguém. Quando isso acontece, é a alma que grita. E se você está ouvindo esse vídeo agora, talvez esteja exatamente nesse ponto, entre o que foi e o que ainda não se curou. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia que onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. A saudade que machuca profundamente quase sempre nasce do amor que não pôde continuar seu caminho. Jung não via o sofrimento como inimigo, mas como um mensageiro da alma, um chamado à escuta interior, um convite ao reencontro com aquilo que realmente tem valor para você. Por isso, a dor da saudade, por mais devastadora que pareça, pode ser uma chave, a chave para um mergulho profundo dentro de si. Mas como lidar com uma dor que não tem nome, não tem forma e não obedece o tempo? Como suportar a ausência quando ela parece devorar o que ainda resta de esperança? Talvez você tenha tentado distrair-se, apagar memórias ou até fingir que não sente mais nada. Mas Jung nos ensina que o que você resiste, persiste. Fugir da saudade só a torna mais insistente. Negar a dor é negar a si mesmo. E é nesse exato ponto que muitos se perdem, ao tentar eliminar o que na verdade precisa ser compreendido. Neste vídeo, você não vai encontrar fórmulas prontas, nem promessas vazias. Vai encontrar um caminho guiado pela sabedoria de Jung e pelo entendimento profundo da psique humana. Vamos falar sobre por que sentimos saudade, por que ela dói tanto, e como essa dor pode se transformar em cura, em força, em crescimento. Porque às vezes o que parece o fim é apenas o início de um reencontro com sua essência mais verdadeira. Então fique comigo até o final. Porque este não é apenas um vídeo, é um abraço para a sua alma. Uma conversa entre você e o que ficou guardado aí dentro, esperando ser olhado com carinho, com coragem e com consciência. A saudade para Jung não é apenas uma emoção passageira, mas uma expressão simbólica do inconsciente. Quando sentimos falta de alguém ou de algum momento, não estamos apenas lamentando a ausência, mas acessando camadas profundas da nossa psique que ficaram marcadas por aquilo que foi significativo. A alma não fala em palavras, ela fala em símbolos, sensações e estados de espírito. E a saudade é um desses estados mais potentes. Ela nos revela onde algo ainda vive dentro de nós, mesmo que no mundo real já não exista mais. Frequentemente, confundimos a saudade com fraqueza, como se sentir fosse um retrocesso. Mas Jung foi enfático ao dizer que aquilo que negamos em nós mesmos acaba dominando nossa vida pelas sombras. Negar a saudade é negligenciar um aspecto vital da experiência humana. Ela está ali por uma razão, não apenas para lembrar, mas para transformar. A alma não deseja voltar ao passado, mas sim encontrar sentido no presente a partir daquilo que ficou para trás. Quando olhamos com atenção para o que sentimos, abrimos espaço para a verdade se manifestar. Nesse sentido, a saudade também carrega uma função de reintegração. Ela nos empurra para dentro, obriga-nos a fazer perguntas incômodas, mas necessárias. O que essa ausência diz sobre mim? O que eu projetei nesse outro ou nessa situação que agora me falta? Jung afirmava que tudo aquilo que projetamos nos outros pertence, na verdade, à nossa própria alma. Portanto, a saudade, muitas vezes, é o eco de algo nosso que foi depositado lá fora e que agora precisa ser recolhido de volta para dentro de nós. Esse processo é doloroso porque somos apegados à imagem idealizada do outro, às memórias,
que nos salvaram em momentos difíceis, as promessas que nunca se cumpriram. E Jung não via o apego como algo patológico, mas como um estágio inevitável do desenvolvimento humano. No entanto, permanecer eternamente presos a essas imagens é viver no passado, enquanto a vida continua exigindo presença. A saudade, quando bem compreendida, é uma ponte e não uma prisão. Por isso, o primeiro passo para lidar com a saudade que dói na alma é escutá-la com coragem, sem julgamentos, sem pressa de curar. Jung dizia que a cura acontece quando somos capazes de nos sentar com a dor sem a necessidade de resolvê-la imediatamente, quando a aceitamos como parte da jornada. A saudade, assim como os sonhos, é uma mensagem da alma. E toda mensagem merece ser lida com atenção, mesmo que doa. Carl Jung dedicou boa parte de sua obra à investigação do inconsciente. Essa dimensão oculta da nossa existência que opera silenciosamente por trás de cada pensamento, escolha e sentimento. Quando sentimos saudade, não é apenas a mente consciente que está envolvida. O inconsciente também se manifesta, especialmente quando a perda está associada a traumas, a vínculos profundos ou a experiências que marcaram nossa identidade. A dor da saudade muitas vezes é a ativação de um conteúdo reprimido, algo que foi vivido intensamente, mas nunca completamente elaborado. Nesse ponto, Jung introduz um conceito crucial: a sombra. Tudo aquilo que não conseguimos integrar conscientemente em nós mesmos, inclusive os sentimentos reprimidos após uma perda, vai para essa região inconsciente. A saudade intensa, especialmente aquela que parece não ter fim, pode ser um sinal de que partes importantes da nossa psique foram projetadas na relação ou na situação que se perdeu. E agora, com a ausência, essas partes precisam ser reintegradas para que o processo de individuação continue. A individuação, segundo Jung, é o caminho da alma em direção à totalidade. É o processo de se tornar quem realmente somos. Isso só é possível quando integramos pouco a pouco tudo aquilo que foi fragmentado. A saudade se torna, então, um chamado à integração. É o inconsciente nos mostrando que há algo importante ali, algo nosso, que ficou preso no passado e precisa voltar para dentro. Ignorar essa dor seria como rejeitar uma parte essencial de quem somos. Mas como fazer isso na prática? Jung defendia o diálogo com o inconsciente através da escuta simbólica. Isso significa observar os sonhos, acolher os sentimentos, escrever, meditar, buscar silêncio interior. A saudade pode ser o início de um diálogo profundo com nossa alma, se tivermos a coragem de escutar sem pressa. O inconsciente fala em imagens, e cada lembrança carregada de emoção é uma imagem viva, esperando ser compreendida e resignificada. Não se trata de esquecer quem ou o que foi perdido. Trata-se de recuperar aquilo que era seu naquela conexão. O carinho, a intensidade, a beleza da entrega, tudo isso nasceu de dentro de você. E embora o objeto da saudade esteja ausente, a fonte ainda está viva. Quando essa verdade é aceita, a saudade começa a mudar de forma. Ela deixa de ser uma dor de perda e se transforma em reconhecimento do que você é capaz de sentir, criar e viver novamente. Um dos aspectos mais fascinantes do pensamento junguiano é a forma como ele entende o amor. Para Jung, amar é muitas vezes projetar sobre o outro aquilo que desejamos encontrar em nós mesmos. E, inevitavelmente, quando esse outro vai embora, por separação, distância ou morte, sentimos que perdemos algo que, na verdade, sempre esteve dentro de nós. A saudade se instala nesse vazio, confundindo ausência com perda de identidade. Dor profunda da saudade não vem apenas da falta do outro, mas da desconexão com as partes de nós que foram ativadas por aquela presença. Jung via o amor
como um espelho. O outro nos mostra quem somos ou quem poderíamos ser. E quando o espelho se quebra, nos sentimos despedaçados. A saudade, então, nos desafia a resgatar essas partes, a ver que aquilo que amávamos não morreu, apenas mudou de forma e agora precisa ser cultivado dentro de nós. Essa compreensão é poderosa porque devolve o controle. Não é o outro que nos completava. Era nossa própria alma que encontrava expressão através daquela relação ou situação. A saudade, por mais dolorosa, pode ser a oportunidade de retomarmos esse poder interior. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E a saudade é um pedaço dessa escuridão, não porque é má, mas porque é ainda inconsciente. Recolher essas projeções é um trabalho delicado, mas libertador. Significa parar de esperar que o passado volte para nos salvar e começar a olhar para dentro em busca daquilo que foi vivido. É transformar o outro em símbolo e não em prisão. É ver que o amor não termina, ele se transforma. Que o que foi compartilhado não precisa ser apagado, mas sim integrado como parte da nossa história, da nossa essência. A saudade que antes era ferida se torna então semente. Uma semente de autoconhecimento, de reencontro, de força emocional. Quando compreendemos que o que sentimos pelo outro era, na verdade, um reflexo da nossa própria capacidade de amar, algo se cura dentro de nós. E esse é o começo da verdadeira liberdade. Na visão de Jung, o tempo da psique é diferente do tempo do relógio. A alma não se apressa. Ela não se importa com os prazos sociais, nem com a expectativa dos outros de que você já deveria estar bem. O luto que acompanha a saudade tem seu próprio ritmo, e cada pessoa caminha por ele de forma única. Quando tentamos acelerar esse processo, nos afastamos do aprendizado que ele oferece. A dor não é um erro, é um estágio da transformação. É por isso que muitas pessoas sentem que a saudade não passa, mesmo depois de meses ou anos. Não é porque o sentimento é anormal, mas porque ele está esperando ser olhado com profundidade. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente retorna como destino. Ou seja, a saudade que não é compreendida pode se tornar uma melancolia crônica, uma sombra silenciosa que contamina nossas relações futuras, impedindo que o novo floresça. Cura, nesse contexto, não é apagar o passado, é reintegrá-lo. É perceber que a dor tem uma função e que, ao atravessá-la, algo em nós amadurece. A alma se fortalece não ao evitar o sofrimento, mas ao encontrar sentido nele. Jung acreditava que os momentos de crise são portais para o crescimento interior. E cada crise vivida com consciência nos aproxima da individuação, do nosso verdadeiro eu. Mas essa jornada exige entrega, exige presença, exige que sejamos gentis com nós mesmos, especialmente nos dias em que a saudade aperta mais forte. O caminho de cura sugerido por Jung não é linear, nem sempre claro, mas é transformador. Ele nos leva para dentro. E lá dentro, entre memórias, lágrimas e silêncios, encontramos aquilo que a vida quer nos mostrar, que tudo passa, inclusive a dor, quando deixamos de resistir e começamos a escutar. Portanto, se você sente que está demorando para superar, respeite o seu tempo. A alma não corre. Ela dança em espirais, volta aos mesmos pontos, repete os passos até que a compreensão floresça. E um dia, quase sem perceber, você acorda e percebe que a saudade ainda existe. Mas já não dói tanto. Ela virou saudade boa. Aquela que abriga, que acalma. E isso, segundo Jung, é sinal de que algo foi finalmente integrado. No final de tudo, Jung nos oferece talvez o ensinamento mais bonito de todos. A dor é a outra face da alma tentando se expandir.
Toda vez que sofremos por amor, por ausência ou por saudade, estamos sendo convidados a crescer. Não um crescimento superficial, mas uma verdadeira metamorfose interior. A dor que você sente agora pode ser exatamente o que está preparando você para se tornar mais inteiro, mais forte e mais consciente. A saudade, então, deixa de ser apenas dor. Ela se torna memória viva, aprendizado, semente de sabedoria. E isso só é possível quando paramos de fugir daquilo que sentimos. Quando, em vez de lutar contra a saudade, a acolhemos como parte de nós. Jung acreditava que tudo aquilo que enfrentamos com coragem se transforma em luz. E essa luz, uma vez acesa dentro de nós, nunca mais se apaga. Você não é fraco por sentir saudade. Você é humano, você é alma em movimento. E cada lágrima que cai hoje carrega a promessa de um renascimento. A saudade mostra que algo foi verdadeiro, que houve amor, que você viveu, e viver mesmo com dor é sempre melhor do que permanecer entorpecido. Jung diria que há mais vida no sofrimento consciente do que na felicidade anestesiada. Chegará o dia em que você olhará para trás com gratidão. Não porque tudo foi perfeito, mas porque cada passo, cada ausência, cada saudade foi parte do seu caminho de individuação. Você está se tornando quem nasceu para ser, e a saudade, longe de ser inimiga, foi sua aliada nesse percurso sagrado. Então, respire fundo. A saudade dói, sim, mas também cura, e ao permitir-se sentir, você já está aos poucos se libertando. Você não está sozinho, sua alma sabe o caminho. E Jung, de alguma forma, caminha ao seu lado, lembrando que a dor é temporária, mas a verdade que ela revela é eterna.